Muito bem. É, Hoje, minha gente, vamos lá. Nós temos aqui a. Hoje é quarta-feira na folhinha Juliana Gregoriana. Na folhinha Juliana Gregoriana, hoje é quarta-feira, 10 de julho de 2024. Hoje é também na folhinha hebraica. Hoje na folhinha hebraica nós estamos vivendo Hoje nós estamos vivendo o dia 4 de Tammuz. 4 de Tammuz é 4 de Tammuz é o Revi'i Bashabat. É o Revi'i Bashabat, né? Quarta-feira, Revi'i Bashabat, 4 de Tammuz, 5.784. Bom, na folhinha hebraica hoje, né? 4 de Tammuz, o que aconteceu de importante? Vamos lá. Falecimento do do Rabbeinu Tan. Falecimento do Rabbeinu Tan em 1171 da Era Comum. Rabi Yaakov ben Meir de Romereal nasceu em 1100 e nos deixou em 1100, deixou aqui na Terra, né? 1171. Conhecido como Rabbeinu Tan, era neto do Rashi Rebbe Shlomo Yitzhak, que nasceu em 1040 e faleceu em 1105. E um dos autores fundamentais do comentário Tosefta sobre o Talmud, o Beit Din, tribunal rabínico que ele liderava, foi considerado como a principal autoridade da Torá da sua geração. Muito auspicioso, né, de elevadíssima memória, que a paz esteja com ele. Também nós estamos comemorando ou rememorando a prisão de Maharan. Maharan é o Rebbe Meir ben Baruch, o Maharan de Rosenburg, ele nasceu mais ou menos em 1215, tá? Não sei muita certeza, e na verdade ele faleceu em 1293. Notável comentarista talmúdico e importante autoridade halárica do judaísmo alemão. Foi aprisionado na fortaleza de Eisenstein. Um enorme resgate foi imposto para a sua liberação. O dinheiro foi angariado, mas o Rebbe Meir recusou-se a pedir que fosse pago, para não encorajar posteriores sequestros de líderes judaicos. Ele faleceu na prisão após 7 anos de cárcere. Tem uma coisa interessante aqui nessa história também, que não é contada aqui. É porque depois que ele tinha falecido, o seu corpo parecia normal depois de um mês na prisão. Não parecia que tinha nada acontecido, o que assustou muito os carcereiros, os seus algozes, porque ele estava como se estivesse dormindo, né? E ficou muito tempo assim, e isso assustou muito os seus algozes. Bom, no Rumash, nós estamos fazendo a Parashá Hukat. Hoje é dia da quarta Aliá, está em Bar Midbar 2014 até 2021. O salmo de hoje foi o capítulo 23 até o 28. O Terrim de 23 até 28. No Tânia foi lido o Sha'ar, Harihut V'Hamunar, no início do capítulo 10. Ramban também foi lido no capítulo 3 capítulos, primeiro do Sefer HaMitzvot, e o Rayon Yom foi o Rayon Yom de hoje, ok? Bom,
Então vamos aqui, vamos para outra parte desta forma para darmos prosseguimento. Eu estou aqui meio assim, meio travado, está sem gravado também, e estava dando algumas coisas que não estava entendendo, mas agora está normal. Eu sei que no papo, no canal Binei Noa, não vai sair ao vivo, vai sair gravado, mas no Instagram e no Papo Monoteísta estamos ao vivo, né? Deixa eu ver aqui, certinho, estamos ao vivo, certinho, tá? Estamos aqui certinho. Deixa eu só fazer um brahot na água, tá, gente? Baru atado Nélio, Remele Raulan, Chiacol, Nia, Bit, Varó. Ai, graças a Deus, né? Uma coisa muito legal, muito auspiciosa, muito boa, muito boa. Minha gente, vamos para a nossa leitura do Pirkei Avot, né? O Pirkei Avot, gente, é a ética dos pais. O Pirkei Avot é a ética dos pais, o ensinamento dos sábios. O Pirkei Avot é uma obra de profundo conhecimento, eu falo isso toda semana, mas para fixação, né? Sua compreensão torna-se possível somente através dos estudos, não devendo ser lida apenas no sentido literal, só ler por ler, tem que ser lido, discutido, interpretado, para haver um grande proveito nisso, não é verdade? Bom, minha gente, vamos aqui então dizendo para todos vocês, né, que todo o Israel e também os Benoah tem seu quinhão no mundo vindouro, como foi declarado. Seu povo, todos justos, eles herdarão a terra para sempre. São como os ramos do meu plantio, a obra das minhas mãos, na qual tenho orgulho. Yeshayahu 42, 21. Vamos iniciar o sexto capítulo, né, a sexta parte, para nós discutirmos e trabalharmos isso de maneira equânime. Bom, os sábios, minha gente, ensinaram este capítulo na linguagem de Mishnah. Bendito é aquele que os escolheu e os seus ensinamentos. Rebbe Meir disse: todo aquele que se ocupa com o estudo de Torá por amor a ela é merecedor de muitas coisas. Além disso, é digno de que todo o mundo houvesse sido criado por sua causa. É chamado de amigo amado, e o que ama ao onipotente, o que ama as suas criaturas, o que alegra ao que habita no céu, alegra as criaturas. A Torá o reveste de humildade e de temor a Deus e predispõe cadê? Ao vivo é assim, né? A gente dá um pique, né? Acaba pegando. Eu estava aumentando as letras, né? Tá certo? E predispõe a ser um tzadik, um justo, um hassid, o que é pio, uma pessoa pia, honesto e fiel. O mantém afastado do pecado e o aproxima das ações meritórias. Dele, as pessoas desfrutam o benefício do conselho e da sabedoria, compreensão e da força. Conforme foi dito, o conselho e a sabedoria são meus. Eu sou a compreensão, o poder é meu. A Torá otorga-lhe soberania, autoridade e juízo para discernir os segredos da Torá que são revelados. E ele
torna-se como uma fonte que flui com força cada vez maior e como uma correnteza que jamais cessa. Se torna recato, paciente, recatado, paciente, perdoa o insulto do qual é objeto, a Torá o engrandece, o eleva por sobre todas as coisas. Gente, isso aqui é uma coisa... Bom, aqui está exaltando aquele que estuda a Torá. Aqui está nos mostrando que a Torá traz vida, sustentação para o mundo. Quando nós estudamos Torá, nós estamos trazendo vida para o mundo. Quando nós estamos dando ouvido à Torá, nós estamos alegrando ao Eterno, bendito seja. E Ele vai nos revestir com humildade e temor. Nós nos tornamos tzadik. Nós nos tornamos um tzadik, um hassid, uma pessoa pia, uma pessoa proba, honesto e fiel. E também, quando nós estamos estudando Torá, nós nos afastamos do pecado. Nós enfraquecemos o Yetzer Hará, a nossa má inclinação. Nos tornamos mais próximos e somos emuladores do Eterno, porque nós estamos redistribuindo aquilo que é dele, que é a sua Santa Torá. E assim, da Torá, nós desfrutamos o benefício do conselho e da sabedoria, não é? E da compreensão e da força. O conselho e a sabedoria são do Eterno. Ele é a compreensão, o poder é do Eterno. Essa descrição que é dada do Eterno, bendito seja, nos mostra o quão importante é nós nos aproximarmos do ensinamento da Torá, do aprendizado da Torá. A Torá nos outorga soberania, nos outorga autoridade, juízo para discernir, entendimento, juízo é entendimento para discernir, para compreender os segredos da Torá, que elas vão ser revelados, e nos torna uma fonte que vai fluir cada vez maior quantidade, uma correnteza cada vez maior de benefícios, emulando o Eterno, que jamais vai cessar. Se nós estivermos estudando Torá e nós nos tornamos recatados, pacientes, perdoadores, nós perdoamos o insulto do qual somos objeto e nós engrandecemos ao bendito e santo sobre todas as coisas. O Rebbe Yehudá Ben Levi, ele disse o seguinte: todos os dias uma voz celestial surge do monte Horeb. Todos os dias uma voz celestial surge do monte Horeb. Veja bem, que proclama e diz: ai das pessoas por causa da sua afronta à Torá. Pois todo aquele que não se ocupa da Torá é chamado reprovado, conforme foi dito. Como um anel de ouro no focinho de um suíno, e como uma mulher formosa que lhe falta discrição, assim a pessoa também é dito. As tábuas são a obra de Deus. E a escrita de Deus. Haruf, ela foi esculpida, né, pelo Shamir, nas tábuas. É o Heruf, né, é a liberdade. Pois não há homem livre, salvo aquele que se ocupa do estudo da Torá. E todo aquele que se ocupa com o estudo da Torá se eleva, conforme foi dito, de Manatá, a presente Torá, e de Nahalel, a herança de Deus, e de Nahaliel, a Bemote, lugares elevados. Olha, as pessoas
que desprezam a Torá são comparados assim a pessoas fúteis. Mas aqueles que guardam, estudam a Torá, eles são comparados a uma joia preciosa do Eterno. Aquele que não se ocupa da Torá, não estuda a Torá, ele é reprovado. Primeiro que ele vai usar o próprio entendimento, não vai usar o entendimento do Eterno, e depois ele vai estar se tornando uma pessoa cada vez mais fútil e vaidosa. E tudo que ele faz é para o seu benefício, para o seu ego, para si. E isso o vai tornar afastado de Deus, como uma mulher formosa que não tem compostura, como um anel de ouro no focinho de um porco, comparado isso tudo à pessoa que não estuda a Torá. Aquele que aprende com o seu semelhante um único capítulo, presta atenção, aquele que aprende um único capítulo, uma única lei da Torá. Se você aprender uma única lei das 7 leis, presta atenção, se você aprender uma única lei, um único versículo que você entender, uma única declaração bíblica ou rabínica, ou sequer uma única letra, deve render-lhe honra. Isso lhe traz sabedoria, lhe traz honra, se você aprender um só. Imagine você que está aqui aprendendo esse 6º capítulo do Pirkei Avot. Pois assim encontramos no caso de Davi, o rei de Israel. Ele aprendeu de Ahitofel apenas 2 coisas. E mesmo assim chamou de seu mestre. Veja a humildade do rei Davi. Seu guia, seu mentor, conforme foi dito. Tu és um homem de minha estatura. Tu és meu guia e meu mentor. Ele só aprendeu 2 coisas do Ahitofel. Certamente extrai-se uma dedução óbvia. Se Davi, rei de Israel, que não aprendeu de Ahitofel senão 2 coisas, chamou de seu mestre, seu guia, seu mentor, aquele que aprende de seu semelhante um único capítulo, uma única lei da Torá, um único versículo, uma única declaração, ou mesmo uma única letra, quanto mais haverá de tratá-lo com honra. E honra somente é merecida pela Torá. Kavod é merecido pela Torá. Conforme foi dito, os sábios herdarão Kavod, honra. E honra somente é merecida pela Torá, conforme foi dito, os sábios herdarão honra. E os íntegros haverão de herdar o bem. E o autêntico bem é somente a Torá, conforme foi dito. Eis que lhe dei um bom ensinamento, não abandones minha Torá. Se nós aprendermos hoje uma única lei, Benoa, um único versículo, uma única passagem, uma única declaração, nós temos recebendo honra da Torá. Assim é o caminho para adquirir a Torá. Coma pão com sal, beba água em pouca quantidade, durma sobre o chão, viva uma vida de privações, empenha-te na Torá,
se fazes assim, feliz serás e o bem estará contigo. Feliz será neste mundo e o bem estará contigo no mundo vindouro. Eu não quero induzir ninguém a se tornar uma pessoa e vá ficar obcecado. A Torá nos ensina a ter o contentamento com aquilo que o Eterno nos tem dado. Bendito é o Eterno por tudo aquilo que Ele me tem dado, porque é aquilo que eu mereço, é o que Ele me tem dado. Bendito é o Eterno por isso. Mas nós temos que evitar de sermos perdulários, dedicados a gastar com coisas de vaidade e sem interesse. E sim nos dedicarmos a aprender a Torá, porque assim nós teremos felicidade neste mundo e o bem estará conosco no mundo vindouro, em Olam Abá. Hoje as lições estão sendo bem concisas e diretas. Não procures a grandeza para ti, nem cobice a honra, que teus atos excedam teus estudos. Eu não tenho que demonstrar a grandeza de conhecimento, e sim grandeza de atos, naquilo que nós fazemos, nas coisas que nós podemos e devemos fazer. Não deseja a mesa dos reis, pois tua mesa é maior que a deles. Eu não tenho que desejar a fartura dos ricos. A Torá me ensina a dar graça por aquilo que o Eterno me deu. E dou graça a tudo aquilo que o Eterno me tem dado, porque é isso, e até menos que isso eu mereça. Mas o Eterno tem sido compassivo para comigo, bondoso ao extremo. Feliz eu sou pela bondade do Eterno. E nem devo desejar a tua coroa maior do que a deles. E teu patrão é digno de confiança, de que te remunerará por suas ações. O meu patrão, nosso amo, nosso Adon, ele é o Eterno, bendito seja. E ele vai remunerar as nossas ações, estão gravadas nas nossas intenções mais profundas. E ele vai remunerar por isso. A Torá é maior que o sacerdócio e da realeza. É maior do que o sacerdócio da realeza. Pois a realeza é adquirida junto com 30 distinções e o sacerdócio com 24 distinções. Mas a Torá é adquirida através das 48 seguintes qualidades. Tem 48 qualidades que nós vamos descrever agora, que é adquirida através de Torá. Vamos ver o que nós adquirimos estudando Torá? Vamos ver o que você está ganhando estudando Torá. Com estudo, atenção auditiva, articulação verbal, que foi estudado, percepção intuitiva do coração, reverência, temor, modéstia, alegria, pureza, auxílio aos sábios, estreito vínculo com os colegas, debate perspicaz com os alunos, sobriedade e conhecimento das escrituras, Tanar, da Mishnah, reduzindo as atividades comerciais, reduzindo as preocupações com questões mundanas, reduzindo a indulgência no prazer mundano,
reduzindo o sono, reduzindo a conversa, reduzindo a risada, com lentidão para a ira, com um bom coração, com fé nos sábios, com aceitação do sofrimento, consciente de seu próprio lugar, do meu próprio nível de evolução espiritual, satisfazendo-se com o que tem e fazendo uma cerca em torno das suas palavras, ou seja, vigiando nas palavras, tendo cuidado com o que se fala, não reivindicando créditos para si, sendo amado, amando o onipotente, bendito seja, amando as suas criaturas, amando os caminhos da justiça e bondade, amando os caminhos da retidão, amando a repreensão, a crítica, recebendo a crítica de bom grado, mantendo-se distante das honrarias, não sendo arrogante de seu próprio conhecimento, não tendo prazer em proferir decisões de halahá, compartilhando o fardo de seu próximo, julgando-o favoravelmente, colocando-o no caminho da verdade, colocando-o no caminho da paz, deliberando meticulosamente em seu estudo, ou seja, buscando compreender o estudo de maneira que você possa ter entendimento daquilo que é estudado, perguntando e respondendo, escutando e somando as informações ao estudo, aprendendo para ensinar, aprendendo para praticar, que é a parte principal, aumentando a sabedoria do seu mestre, ponderando adequadamente o sentido do que aprende, e aquele que profere algo em nome do seu autor, certamente estudaste que todo aquele que diz algo em nome do seu autor traz salvação para o mundo, conforme foi dito. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Ok? Sétimo ponto da Ética dos Pais de hoje, sexto capítulo, ela diz o seguinte: grande é a Torá, pois concede vida àqueles que a praticam, neste mundo e no mundo vindouro, conforme foi dito, porque eles, os ensinamentos da Torá, são vida para quem os encontra e cura para toda a sua carne, e também foi dito remédio para o seu corpo e tutano para os seus ossos. E também consta, é uma árvore de vida para os que nela se apegam, e os que a apoiam são louvados. Também foi dito, pois são uma grinalda de graça para a tua cabeça e um colar para o teu pescoço. E vai mais outra coisa, consta também, darás tua cabeça uma grinalda graciosa, uma coroa de glória te concederá. Vai mais além. E também é dito, de fato, por meu intermédio da Torá, o intermédio da Torá, se multiplicarão os seus dias e os anos de vida serão acrescentados para ti. E também consta mais uma coisa, vamos ver mais uma coisa que consta: longa vida, esta é sua destra, riqueza e honra à sua esquerda. E também dito mais uma coisa: longos dias de anos e paz serão aumentados para ti. Quando diz que a Torá é vida, nós nos lembramos de uma história em que o rei Davi pergunta para Deus, em certa ocasião: Deus, que dia que eu vou morrer? Deus disse: eu não posso dizer. Aí Deus, então me diga que ano eu vou morrer. Eu disse: não, eu não posso dizer isso. Ele falou: pelo menos então me diga qual dia da semana que eu vou morrer. Aí Deus disse: bom, você vai morrer no Shabat. Então o rei Davi, sabendo que a Torá é viva, e sabendo que quem está estudando a Torá, a morte não tem poder sobre ele,
e que a Torá alonga os dias de vida, que fez o rei Davi, quando ia iniciar o Shabat, que dava 6, escurecendo para aparecer a estrela, e começava a estudar a Torá. Ia estudando Torá, o dia, a noite, o dia, amanhecia o dia, e ele estudando Torá, e chegando à tarde, ele estudando Torá, e assim a morte não tinha poder sobre ele. A morte não tinha poder sobre ele. E ele, então, continuava vivendo, e a morte, o Samerman falou: como é que eu vou fazer? Eu tenho que cumprir a determinação do Eterno, bendito seja, mas eu não consigo. O rei Davi, eu chego lá, está estudando Torá, como é que eu vou executar? Aí ele reclamou com Deus, e Deus: olha, isso é contigo, você tem que saber o que vai fazer. A ordem já te foi dada, agora isso é com você. Então, o que é que o Samerman arrumou? Eu falei o Samerman, falei o Satã, porque ele tem 3 funções. Ele é o anjo da morte, ele é o tentador e é o rei de Ceará. É o acusador e o rei de Ceará. Ele tem 3 funções. Então, como é que eu vou fazer para ceifar a vida de Davi? Para levar? Não tem como. Ele está ali, no Shabat. Vai começar o Shabat, ele começa a estudar a Torá. Vai até o final do Shabat. Quando terminava o Shabat, o rei Davi fazia um grande banquete. É isso. Por isso que nós, inclusive, uma das coisas que nós comemoramos o Havdalah, né? Nesse aspecto, que o rei Davi estava lá comemorando o Havdalah. Então, nós também comemoramos mais uma semana que nós teremos de vida. E então o que fez o Samerman? Ele criou uma distração. E essa distração trouxe um grande barulho, tirando a atenção do rei. E no momento que ele desviou o olhar, 1 segundo, o Samerman ceifou a vida dele. É assim, minha gente. Torá, ela prolonga a vida. São grandes os milagres revelados que tem a respeito de pessoas que receberam alongamento de vida. É o caso também do rei Hizquiel. Ele estava em sua casa, meio adoentado. Então veio o profeta e disse, o profeta Yahu disse para ele: olha, arruma sua casa, faça a contabilidade, olhe o seu coração, chame os seus filhos, porque você, desse leito aí você não vai descer não, você vai morrer. Então o rei virou-se para o canto e disse: Senhor, eu tenho sido fiel, tenho estudado a Torá, eu tenho me dedicado à Torá, à tua casa, e isso não está certo, eu não estou concordando que seja a minha hora, não é, tem misericórdia e tal. Então, antes do profeta sair fora do palácio, Deus falou para ele: volta e fala com o rei, eu prolonguei a tua vida. Aumentou os anos de vida dele e deu uma solução para aquela úlcera que ele estava, aquela ferida. Você vai colocar em plástico de figo e você vai sarar. Seja bem-vindo, Guilherme. Então, aumentou o tempo de vida dele. Aumentou o tempo de vida. Então, a Torá aumenta o tempo de vida. Bom, minha gente, vamos lá. Continuo dizendo assim na parte 8 do capítulo 6. O Rebbe Shimon ben Yehudá disse em nome de Shimon, do Rebbe Shimon ben Yohai: a beleza, a força, a riqueza, a honra, a sabedoria, a velhice madura e os filhos são convenientes aos justos e convenientes ao mundo. Conforme foi dito, a velhice madura é uma coroa de esplendor. Há de se encontrar uma senda de retidão. E também foi dito, o esplendor dos jovens é a sua força,
E a beleza dos anciãos é chegar a uma velhice madura. E também consta mais uma coisa: os netos são a coroa dos anciãos, e o esplendor dos filhos são os pais. E também foi dito: a lua se sentirá inferiorizada, e o sol se envergonhará quando Hashem dos exércitos reinar no monte de Sião. E em Jerusalém e haverá honra frente a seus anciãos. Isso tudo está nos dizendo a respeito das pessoas que estudam a Torá, as pessoas que estudam a Torá revelada, a Torá oral, e também a Torá escrita. Nós pegamos a Torá escrita, e através da Torá escrita nós vamos até a Torá oral e entendemos. Nós aprendemos as 7 leis, nós, Benoa, aprendemos aquelas 7 leis. Nós aprendemos as 7 leis, seguimos as 7 leis e fazemos místivas para poder conseguirmos elevação também. Então nós aprendemos mais também de Torá. Então tem muita coisa para nós irmos conseguindo e galgando, não é? Conseguindo a honra da Torá. E à medida que nós vamos envelhecendo, ficando com o cabelo e com a barba branca, nós vamos adquirindo honra, vamos adquirindo algum entendimento, vamos aprendendo a aconselhar, vamos aprendendo alguma coisa, a gente vai aprendendo ao longo da vida. O jovem se sente honrado e feliz com a Torá, porque ele é a força, a pujança da vida, e é com isso que ele vai levar diante do Eterno os benefícios, que ele colocou a sua juventude a serviço do Eterno, estudando Torá e tendo vida. E ele continua dizendo o seguinte, presta atenção: quando o Eterno estiver reinando no Monte Sião, o sol e a lua vão ser inferiorizados do seu brilho e esplendor, porque será dado honra aos anciãos de Israel. O Rebbe Shimon ben Menassiah, ele diz o seguinte: estas 7 qualidades que os sábios enumeraram como convenientes para o justo, todas elas se cumprem em Rabi Yehudá Hanassi e em seu filho. O Rabi Yehudá Hanassi, inclusive, foi um dos candidatos a Mashiach da sua geração. Diz que se todos os justos do mundo se juntassem de um lado e o Rebbe Yehudá Hanassi e seu filho estivessem do outro lado da bandeja, o lado de Rebbe Yehudá Hanassi pesaria mais. Olha fora a força da expressão que tem a pessoa que estuda a Torá e se dedica à Torá. É muito importante a gente estudar a Torá, né? Bom, continua, vamos lá no ponto 9. Ele diz o seguinte: o Rebbe Yosef ben Kishma disse o seguinte: certa vez andava pelo caminho quando deparou-se comigo um certo homem. E ele saudou-me dizendo Shalom. É o relato do Rebbe Yosef. E eu lhe respondi Shalom. Ele me disse: Rabi, de que lugar és? Eu respondi: sou de uma grande cidade de sábios e eruditos. E ele me disse: Rabi, se estiver disposto a viver conosco em nosso lugar, te daria 1.000.000 de dinares de ouro, pedras preciosas e pérolas. Respondi-lhe, deixa eu só molhar o bico aqui, tá? Deixa eu só molhar o bico aqui. Bom, vamos lá. Respondi-lhe, mesmo que me desse toda a prata e ouro, as pedras preciosas e as pérolas do mundo, não moraria em nenhum lugar que não fosse lugar de Torá. Prestaram atenção no que foi dito aqui?
Não há tesouro no mundo que substitua o lugar de Torá. E assim está escrito no livro dos Salmos de Davi. Rei de Israel, a Torá de tua boca é para mim mais preciosa do que milhares de peças de ouro e prata. Além disso, no momento em que o homem abandona esse mundo, não o acompanharão. Nem a prata, nem o ouro, nem as pedras preciosas, nem as pérolas, mas somente o conhecimento da Torá e as boas ações. Como dizem, caixão não tem alça, caixão não tem gaveta. Alça tem, né? Não tem gaveta, não tem onde guardar. Os reis do Egito guardaram em seus sarcófagos as suas riquezas e foram roubadas pelos ladrões. Conforme foi dito, quando caminhas, a Torá te guiará. Quando te deitas, te cuidará. Quando despertas, falará por ti. Quando caminhas, te guiará. Neste mundo, quando te deitas, te cuidará. Na tumba, quando despertas, falará por ti. No mundo vindouro, ela vai falar por nós. E também é dito, a prata é minha e o ouro é meu, diz Hashem, Senhor dos Exércitos. Tudo pertence a Ele, foi Ele que fez, é só uma composição química, nada mais do que isso. Mas nesse mundo, quando nós nos deitamos, ela cuida de nós, ela fala por nós. Na tumba, ela vai cuidar de mim quando eu me dispersar no mundo vindouro, ela vai falar por mim. As nossas obras são avaliadas pelo nosso esforço em aprender a Torá, pelo nosso desejo de aprender a Torá. Então, é nisso que nós nos prendemos. A prata e o ouro é do Eterno, Ele os dá a quem Ele quer. Existem 3 motivos pelos quais o Eterno dá riqueza a alguém. 3. Quer saber qual? Ou por castigo, ou para provar a pessoa, ou para que isso seja para a pessoa um tormento. Ok? Então, bendito é o Eterno por todas as coisas, porque eu sou rico, porque tenho tudo aquilo que o Eterno quer me dar. Bendito é o Eterno. O ponto 10, e nós vamos aqui caminhando, ele diz o seguinte: 5 aquisições o santo bendito seja tomou suas próprias posses em seu mundo, e estas coisas são as seguintes. Vamos lá. O que Deus tomou para si deste mundo? A Torá é uma aquisição. O céu e a terra são uma aquisição. Abraham é uma aquisição. O povo de Israel é uma aquisição. O Beit Hamikdash é uma aquisição. De onde sabemos com relação à Torá? Seja bem-vindo, Sharon, judaísmo. Seja bem-vindo, Sharon. De onde nós aprendemos isso na Torá? Pois está escrito, Hashem me fez, quer dizer, a Torá, tá? Isso é a Torá falando. Hashem me fez a sua posse antes da criação, antes de suas obras em épocas passadas. De onde sabemos com relação à terra e o céu? Pois está escrito, assim diz Hashem,
O céu é o meu trono e a terra os cabelos meus, é o meu escabelo. Que casa, então, podes construir para mim? E onde está o lugar do meu descanso? E também foi dito: quão multiformes são tuas obras, Hashem. Tu as fizestes todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas posses. É a posse do Eterno, como foi dito acima. De onde então nós sabemos com relação a Abraão? Pois está dito: e ele o abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Supremo, possuidor do céu e da terra. De onde então nós sabemos com relação ao povo de Israel? Pois está escrito: até que teu povo passe, Hashem, até que teu povo que tu adquiriste passe. E também foi dito: ao povo santo que está na terra e aos montes, nele está todo o meu deleite. E de onde nós sabemos com relação ao Beit HaMikdash? Inclusive, nós pedimos ao Eterno, bendito seja, que venha Mashiach e que reconstrua o Beit HaMikdash. De onde está escrito: o lugar que tu, Hashem, fizeste para a tua morada, o santuário que tuas mãos, Hashem, estabeleceram. E também foi dito: e ele nos levou ao lugar de sua santidade, a montanha do Beit HaMikdash, que sua destra adquiriu. Extraordinário. De todas estas relações que nós temos, nós vemos qual amor que o Eterno tem por tudo isso. E quando nós estamos estudando Torá, nós estamos entrando na aquisição do santo bendito seja. Então, nós estamos engrandecendo o Eterno com isso. Baruch Hashem. E nós chegamos também agora ao ponto 11, no capítulo 6, que diz o seguinte: tudo o que o santo bendito seja criou em seu mundo, criou exclusivamente para a sua glória, conforme foi dito, tudo que é chamado com o nome, na verdade, é por minha glória que eu o criei. Eu o formei, eu o fiz, e também foi dito: Deus reinará por toda a eternidade. Aleluia. Baruch Hashem. Bendito é o Eterno por todas as coisas que Ele tem feito. Não há nem muita coisa a acrescentar nesse ponto 11 daquilo que Ele criou exclusivamente nesse mundo, que foi exclusivamente para a sua glória. Nada nesse mundo, aliás, nada existe sem a mão do Santo Bendito seja, sem que haja a intervenção do Santo Bendito seja. Nada há em nossa vida, em nosso futuro, em nosso presente, nada há que não haja a santa e bendita mão do Eterno, bendito seja. Agradecendo ao Eterno nos ter dado vida e paz até o momento em que nós estamos completando o 6º capítulo de Pirkei Avot, da Ética dos Pais. O Rebbe Hananiah ben Asquiari diz o seguinte: o Altíssimo, bendito seja, desejava conferir méritos sobre Israel, por isso lhe deu a Torá e as mitzvot em abundância, como foi dito. Hashem desejou, pelo bem da integridade de Israel, que a Torá fosse graciosa e magnífica. Nós agradecemos a eterna oportunidade, agradecemos ao Santo bendito seja, porque nos permitiu conseguir completar o 6º capítulo de Pirkei Avot.
Agradecemos ao Eterno por isso, pedindo para que tudo seja conforme a sua vontade. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a você também. Quarta-feira que vem nós vamos iniciar um outro tema, ok? Nós encerramos o Pirkei Avot. Na semana que vem nós vamos ter um outro tema. Nós vamos trabalhar em Tiquim. Nós trabalhamos durante essas semanas todas, né? O Pirkei Avot está gravado aí, você pode assistir as aulas anteriores. E nós estamos hoje encerrando agora o Pirkei Avot, agradecendo ao Eterno por essa oportunidade. Agradecendo a você também que está conosco até agora, dizendo que todas as coisas foram boas até aqui. Você esteve conosco até aqui pela bondade do Eterno. Você está conosco aqui até agora pela bondade do Eterno. E eu te aguardo na sexta-feira, na celebração de Shabat, no serviço de reza, celebração de Shabat. E esperamos vocês também no sábado e também na quarta-feira que vem com um novo tema. E nós agradecemos ao Eterno por tudo que Ele tem feito. Muito obrigado a você por estar conosco. Obrigado, obrigado. Que você tenha paz completa, felicidade completa, alegria completa, que você consiga alcançar todos os benefícios que o Eterno tem para te dar. Baruch Hashem, muito obrigado e até a semana que vem. Vai ficar a página Bnei Noah Belo Horizonte, deu problema, vai ficar lá a gravação. Eu estou terminando a gravação aqui e vou passar a gravação para lá. Você que está aqui no Instagram acompanhou comigo até agora. Você que está na página Papo no Teif também. E nós vamos passar lá. Você que não está na página Bnei Noah Belo Horizonte vai acabar vendo a gravação. Mas Baruch Hashem, todas as coisas são boas. Deus fez tudo para o bem. Eu te agradeço. Muito obrigado. Até sexta-feira. Shalom, shalom, Laila Tov, muito obrigado e até sexta-feira. Shalom, shalom, muito obrigado.